O Banco Central anunciou que todo o dinheiro em espécie que circula pela sociedade brasileira irá se transformar em uma única moeda chamada de real digital. E no vídeo de hoje eu vou analisar alguns pontos que vão chamar a sua atenção para algo muito perigoso que está prestes a acontecer quando esse projeto for aprovado e que pode trazer graves consequências para todos nós. Será que essa nova forma de comprar e vender está relacionada com a profecia da marca da besta que será utilizada pelo anticristo? Eu te convido a assistir esse vídeo até o final para entender melhor e ficar alerta sobre o que está por vir sobre toda a nossa nação. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você também aperte o sininho e selecione a opção todas para que você receba diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Então vamos começar. Toda vez que acontece uma eleição, muito se fala a respeito dos planos e projetos que o novo governo tem para a população nos próximos anos. E o que nós estamos vivendo hoje é justamente o tempo em que estão sendo anunciadas medidas que vão afetar a nossa sociedade como um todo. Projetos grandiosos são arquitetados e muitas pessoas nem ficam sabendo disso por causa dos meios de comunicação que deixam de divulgar, seja por interesses próprios ou para não causar uma má impressão. Algumas pessoas podem até ver essas mudanças como positivas, mas nós, como cristãos, devemos olhar de perto esses projetos e julgá-los com base no que diz a palavra de Deus. E nos tempos de hoje, com tanta tecnologia, não podemos ficar de fora do que acontece, principalmente com os nossos governantes. Um desses projetos que estão sendo desenvolvidos pelo novo governo é sobre a troca do dinheiro em papel que conhecemos hoje por uma moeda virtual chamada de real digital. Isso pode significar a extinção do dinheiro em espécie que circula pelo país com a chegada de um novo sistema monetário brasileiro. Nós estamos vivendo em uma época em que a tecnologia está tomando conta de absolutamente tudo e o nosso dinheiro também está entrando nessa jogada. Esse real digital pode trazer algumas consequências graves para a sociedade e eu vou te contar quais são elas. Mas primeiro, precisamos entender o que são essas moedas virtuais e principalmente o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso, para não ser pego de surpresa quando tudo acontecer, ok? Você já deve ter ouvido falar sobre Bitcoin, mas quem ainda não conhece, o Bitcoin é um dos modelos de moedas virtuais que circulam pelo mundo nos últimos anos e que revolucionou a economia mundial e trouxe muitos avanços na forma como as pessoas compram e vendem pela internet. Esse primeiro modelo de dinheiro eletrônico surgiu no ano de 2008 e até hoje ninguém sabe a real identidade da pessoa por trás desse projeto. A ideia do Bitcoin é justamente fazer compras, pagamentos e transferências de forma eletrônica sem o intermédio de um banco ou uma instituição financeira física. Por exemplo, uma pessoa que mora nos Estados Unidos pode transferir uma quantidade de Bitcoin para uma outra pessoa no Brasil sem precisar de uma conta em uma instituição financeira para fazer a transação. Essas transferências ocorrem através de uma plataforma e não existe qualquer fiscalização do governo sobre elas, o que é diferente do dinheiro físico e em espécie, onde é necessário ter uma conta em um banco para você poder sacar e transferir esse dinheiro. O Bitcoin não é controlado por empresas ou pessoas. São os próprios usuários da internet que registram as negociações e fazem esse sistema acontecer. E por ser uma moeda virtual, nenhuma casa da moeda ou banco central de qualquer país tem o poder de imprimir e controlar o seu preço. O seu valor depende principalmente da lei de oferta e procura. Acontece que nos últimos anos, com a alta procura dos bitcoins, o surgimento do Pix e a facilidade em realizar transferência de forma gratuita para as outras pessoas, o novo governo, juntamente com o Banco Central, viram a necessidade de terem um controle maior sobre isso e estão planejando o lançamento dessa nova moeda digital. O real digital está previsto para se tornar em breve uma realidade na economia brasileira e é necessário que a gente preste bastante atenção nas mudanças que isso pode gerar em nós. O governo brasileiro está de olho em utilizar a tecnologia das moedas virtuais e passar a usar o real digital como a principal moeda em circulação no país para compras, vendas, pagamentos e transferências. Mas toda essa digitalização vem com um alto preço e eu não estou me referindo a uma simples tarifa bancária.
Com o real digital, o governo, através do Banco Central, poderá ter total controle sobre o dinheiro da população. Ou seja, o dinheiro que você tiver na sua carteira digital pode ser monitorado e controlado pelo governo. E diferente do dinheiro em espécie, onde você pode sacar em um banco e guardar na sua casa, o real digital ficará guardado em uma carteira eletrônica, onde você poderá usar para realizar pagamentos, mas jamais poderá sacar esse dinheiro. Não será possível realizar o saque em caixas ou lotéricas, concentrando toda a movimentação financeira que você fizer somente no digital, ou seja, na internet. Com isso, o governo deixa de gastar com a impressão do dinheiro físico e consegue economizar em possíveis crises que podem acontecer. E mesmo que a intenção pareça ser boa e consiga manter a economia do país em ordem, mesmo diante de cenários de crise, deixar o nosso dinheiro ser controlado por governos e líderes políticos pode trazer consequências muito graves. O surgimento do real digital pode colocar um fim na sua privacidade, pois todas as movimentações financeiras que você fizer será observada de perto pelo governo e pelo Banco Central, que podem inclusive fazer o que quiserem com seu dinheiro. Ele pode ser confiscado a qualquer momento diante de uma situação inesperada, sem que precise de alguma autorização sua. E isso vai acabar se tornando uma das maiores ferramentas de controle social já vistas pela nossa sociedade. E eu não estou aqui dizendo tudo isso para criar uma teoria da conspiração e deixar você assustado. Não. Isso porque, na verdade, já está sendo posto em prática em alguns países pelo mundo. Na China, por exemplo, monitorar os cidadãos ficou ainda mais fácil com a chegada do Yuan digital, a moeda corrente do país. Esse controle social na China está ficando cada vez pior, pois o governo chinês já está planejando colocar um prazo de validade para as moedas digitais da população, a fim de movimentar a economia. Ou seja, as pessoas serão forçadas a gastar o seu dinheiro até um prazo determinado, senão ele simplesmente irá desaparecer das suas contas. E aqui no nosso país, o jornal O Estadão publicou uma nota mostrando os pontos negativos que esse modelo de economia pode causar. O jornal disse que esse plano pode ser visto como um movimento regulatório sobre a liberdade econômica das pessoas e vai impactar profundamente no bem-estar da população. A ideia do governo é incentivar as pessoas a permanecerem comprando para que a economia permaneça de pé, mesmo em momentos de crises mundiais. Mas, se isso for adiante, é possível que ninguém mais consiga guardar dinheiro por muito tempo, pois corre o risco de perder tudo caso a moeda passe de validade. E não há nada que você possa fazer, afinal, também não será possível correr para sacar o dinheiro. Agora, irmãos, imagine só um governo dizendo o que você pode ou não fazer com o seu dinheiro e até quando você precisa gastar, dando um prazo para você usar o seu saldo, a fim de manter as contas públicas em ordem. Você será forçado a comprar para fazer a economia do país crescer. Caso contrário, você poderá ser punido por isso. Tudo isso já está acontecendo em alguns países e o Brasil será um dos próximos a adotar esse sistema ainda no ano que vem. Mas o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Será que isso já faz parte daquela profecia narrada pelo apóstolo João, em que durante o governo do anticristo as pessoas serão obrigadas a comprar e a vender através de um único dinheiro? Irmãos, não é difícil nós vermos como as coisas estão se encaminhando para o cumprimento do fim dos tempos. No livro de Apocalipse está escrito que o anticristo terá poder e grande autoridade dados a ele pelo próprio Satanás. Ele vai querer receber a adoração de toda a terra, prometendo alívio em um momento de grande crise. E uma maneira de conseguir o controle absoluto sobre todas as pessoas, além de alimentá-las com falsas esperanças, será através do controle de todo o comércio mundial. Esse controle do comércio é justamente a ideia de uma moeda única que poderá ser utilizada por todas as pessoas do mundo, o que não é difícil de acontecer, já que o mundo todo está conectado através da internet. Em Apocalipse capítulo 13, João descreve uma marca satânica conhecida como a marca da besta, que será necessária para comprar e para vender. E qualquer pessoa que recusar a marca não poderá comprar alimentos, roupas ou outras necessidades. Ou seja, o dinheiro se tornará uma ferramenta de controle, e quem se recusar estará se autocondenando à morte. Veja só o que está escrito em Apocalipse capítulo 13, o versículo 16.
obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Olha isso, irmãos. Dinheiro é uma necessidade universal e é justamente por aí que o anticristo vai começar o seu plano de dominação. E eu não estou aqui dizendo que o novo governo do Brasil será comandado pelo anticristo. Não é isso. Mas uma coisa é importante não deixarmos de notar. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no mundo, fazendo com que tudo se encaminhe ao seu plano final. E essa ideia de moeda ser transformada em virtual já é um primeiro passo para o controle financeiro das pessoas, descrito no livro de Apocalipse. Toda essa tecnologia avançada, a chegada do 5G, do 6G e um mundo completamente interligado através da internet, fica fácil de imaginar que nós estamos bem próximos dos últimos dias. Com a chegada desse dinheiro digital, as pessoas podem sofrer punições simplesmente por se recusarem a adotar esse sistema monetário, afinal, elas não terão outra opção. E quando a população perde a sua liberdade, ela se torna escrava e é justamente isso que o diabo quer. E mesmo que você pense assim, eu não quero ser controlado pelo governo, então eu vou colocar todo o meu dinheiro em criptomoedas, em Bitcoin. Mas saiba que em alguns países do mundo, os governos já estão punindo e criminalizando as criptomoedas. Por isso eu quero te dizer uma coisa, mesmo que você não encontre uma outra opção para fugir de todo esse sistema de controle social, eu peço para que você continue fiel ao Senhor, convicto das promessas dele. Esteja sempre em oração e em vigilância para observar movimentos que levam a nossa sociedade a uma era de autoridade satânica. Atualmente, é muito fácil ser manipulado pelos meios de comunicação e por ideologias que pregam ser o caminho da verdade. A tecnologia e os avanços do mundo moderno podem ser muito atrativos para levar alguém a ficar mais próximos do diabo do que de Deus. Por isso eu te convido a continuar aqui no meu canal, porque aqui eu quero te ajudar com a palavra do Senhor, eu quero orar por você e isso será fundamental para resistirmos a esses dias cruéis que nós estamos vivendo. E acima de tudo, precisamos entender que ainda que o mundo não cumpra a Bíblia se cumpre no mundo. E todas essas coisas são necessárias para que a palavra do Senhor se cumpra. Amém? E eu quero encerrar com um versículo que está em 1 João capítulo 5, o versículo 19, que diz o seguinte: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e não se esqueça, compartilhe agora este vídeo. Você pode ajudar muitas pessoas a abrirem os seus olhos e fazer com que elas se interessem em conhecer mais da Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.